O que é a depressão? Só quem tem, sabe o que é. Em alguns casos, eles podem se tornar crônicos se não tiver um tratamento adequado. Depressão é uma patologia, não é nada frescura, como se diz por aí. De acordo com este psiquiatra, a depressão até em 2020 vai ocupar o segundo lugar em doenças incapacitantes, atrás apenas do infarto agudo do miocárdio. Depressão, no sentido da psiquiatria, é uma alteração em neurotransmissores no cérebro. Isso já está praticamente constatado. Nós temos serotonina, nós temos noradrenalina, nós temos a dopamina. E esses neurotransmissores, essa função química, ela está alterada no cérebro. Então, o que existe? Perda de humor, sonolência excessiva, às vezes até insônia, alterações do humor propriamente no sentido de apatia, falta de vontade de viver e pensamentos suicidas. Nós não podemos confundir depressão com tristeza. Às vezes a perda de um ente querido, às vezes algum dissabor na vida, nos leva a uma tristeza temporária. A partir que essa tristeza permanece acima de 40 dias, 60 dias, nós já começamos a pensar em depressão. E nós temos que pensar em tratamento, porque ela é uma patologia que tem toda uma referência através do Código Internacional de Doenças descrevendo a sua sintomatologia. A alma resiste muito mais facilmente às mais vivas dores do que à tristeza prolongada. Um belo dia eu dormi, acordei e não quis trabalhar. Me senti desanimada, não queria trabalhar. Aí ele falou assim para mim, você não está bem, fica aí em casa. E a partir daquele dia eu fui perdendo. Não fui um dia, não fui outro dia, não quis comer. Foi assim, aí comecei a chorar bastante. Ele me perguntava, você quer chorar? Por que você chora? Eu não sabia o motivo. Aí ele me levou no médico, diagnosticou depressão. Euforia extrema, depressão profunda. Aquela tristeza assim que vem, e ela tem os picos. Tem dia que eu estou muito alegre, cantando, com o som no último, e tem dia que eu estou muito triste. Aí o médico já fala que aí entra aquele negócio de bipolar, é a depressão bipolar. Que é você está contente. Hoje por dia eu tomo acho que uns 8 remédios para fazer o acompanhamento, estudo, eu estou fazendo enfermagem, mas não é fácil, não é fácil não. Normalmente ela é confundida, principalmente quando nós falamos em transtorno bipolar de humor, que é uma depressão típica, uma variação que ora a pessoa está deprimida e em outro momento ela está eufórica, desenvolvendo um quadro de mania. Muitas vezes diagnósticos errados que nós temos visto ultimamente quando se fala em hiperatividade numa criança, num adolescente, na realidade nós estamos vendo o início de um transtorno bipolar. Então existe uma certa confusão, sim. Sintomas. Mas eu sinto assim, quem tem depressão é uma coisa, gente, é uma coisa assim que é dolorosa. É uma tristeza muito grande, você se sente assim pequenininho, você se sente um nada, você acha que nada dá certo, aí as pessoas falam assim, nossa, mas você é pessimista.
Você é muito pessimista, mas não é isso. Parece que tem aquela vozinha que fala, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não é capaz. São esses os sintomas. O diagnóstico da depressão é necessário que 5 sintomas de uma lista de sintomas ocorram na maior parte do dia por pelo menos 2 semanas. E esses sintomas que são usados para o diagnóstico da depressão são aquilo que a pessoa realmente sente. Então, seria uma tristeza profunda, um humor diminuído, uma agitação psicomotora, insônia, ganho ou perda de peso sem estar fazendo uma dieta. São diversos sintomas, pensamentos de morte recorrentes, ideações suicidas. Os suicidas, mesmo os que planejam a morte, não querem se matar, mas matar a sua dor. Tentei suicídio 2 vezes. Eu já tentei 2 vezes me matar. Aí, tipo assim, o suicídio, né? Foi assim, foi bem no ápice mesmo da doença, quando eu era casada, eu era policial ainda. E eu estava assim, tão desesperada, que eu tomei todos os tarjas pretas que eu tinha. Todos. E só que, não sei o porquê, acho que pela mão de Deus, o meu ex-marido, ele saiu para trabalhar, deu uns 5 minutos, ele voltou. Aí eu já estava desmaiada. 2 vezes eu fiz isso, porque eu não queria mais. Foi isso que eu fiz. A depressão é um fator altíssimo de propensão ao suicídio. Então, qualquer menção ou qualquer sinal que se perceba de uma possibilidade de um suicídio deve ser levado muito a sério pelo familiar. Então, se a pessoa passa a querer encontrar parentes para se despedir, ou passa a ter ideias de morte, passa a verbalizar coisas como vocês estariam melhor sem mim, ou um dia eu acabo com tudo isso, e o familiar perceber que existe aí uma intenção, então o melhor é questionar, perguntar diretamente se a pessoa está pensando em suicídio, se a pessoa imagina fazer isso, e talvez encaminhar para uma ajuda profissional. Porque da maneira como você aborda isso, às vezes você pode salvar uma vida. O simples fato da pessoa que está pensando naquilo, conversar sobre o assunto, discutir esse assunto, pode ser a tábua de salvação. Quem fala sozinho, ouve o que não quer. Tem umas coisas assim que, quando eu falo que ouve voz, não são vozes, assim, nítidas. Sabe, é uma confusão. Eu não sei dizer se é homem, se é mulher, é confusão. Aí parece mesmo, acho que por isso que o povo fala, né, que sei lá, que é droga e tal, mas parece que tem gente, que é aí que ele fala que daí já entra a parte da esquizofrenia. Esquizofrenia já é uma outra patologia com outras alterações, com delírios persecutórios, já um quadro mental propriamente dito, que pode a pessoa ter o quadro de esquizofrenia e ter a depressão conjunta, como a chamada comorbidade. A depressão ela está presente em pessoas que fizeram cirurgias de grande porte, normalmente que não foram preparadas, pessoas que estão se submetendo à quimioterapia, pessoas que sofreram um trauma muito forte, chamado estresse pós-traumático, sofreram processos de sequestro. Então desenvolvem como a comorbidade a depressão. A esquizofrenia também pode ser hereditária. Aos 16 anos, ele teve um surto. E como eu já tenho na família a minha mãe, que tem esquizofrenia, que também foi diagnosticada já depois um pouco tardio, e tomou remédio até um certo ponto, depois parou,
Bom, também não vou entrar muito na... nós tratamos, eu pensei com a minha esposa, eu falei, vamos levar ele num posto de saúde e ver com o psiquiatra, né? Porque ele já tinha psicólogo, ele já tinha acompanhamento, mas era para um outro tipo de vamos dizer assim, não diria uma doença, é um outro tipo de problema que a gente estava enfrentando ali na época. E aí foi diagnosticado como esquizofrenia hebifrênica.